Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Retomando a ideia básica de que um sacramento é um sinal visível instituído por Jesus Cristo que produz a graça de Deus invisível, vamos enfocar agora o sacramento da maturidade cristã, a confirmação ou crisma. Juntamente com o batismo e a Eucaristia, o sacramento da confirmação constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã. A recepção deste sacramento é necessária para a consumação da graça batismal. Pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados à Igreja, recebem a força do Espírito Santo e, fortalecidos na fé, podem exercer o testemunho de Cristo, difundindo o cristianismo com palavras e obras. Por muitas vezes, Cristo prometeu a efusão do Espírito Santo, promessa que se realizou no dia da Páscoa e em seguida, de maneira mais marcante, no dia de Pentecostes. Ouçamos Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene. Peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes. Ouvimo-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Desde então, os apóstolos passam a cumprir a vontade de Cristo, comunicando aos fiéis, pela imposição das mãos, o dom do Espírito Santo, que leva a graça do batismo à sua consumação. Ouçamos Hebreus, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Pelo que, transpondo os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, procuremos alcançar-lhe a plenitude. Não queremos agora insistir nas noções fundamentais da conversão, da renúncia ao pecado, da fé em Deus, a doutrina dos vários batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do julgamento eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. A crisma é muito mais do que um simples passo na vida cristã. É um tempo especial de amadurecimento na fé, em que somos convidados a descobrir mais profundamente quem é Deus e qual é o seu chamado para nós. Nesse tempo de preparação,
uma catequese mais adulta nos ajuda a refletir sobre nossas escolhas, nossos valores e nossa missão como cristãos no mundo. Não se trata de aprender doutrinas, mas de despertar uma fé viva, consciente e comprometida. Receber o sacramento da Crisma é também assumir com responsabilidade nossa pertença à Igreja. É conhecer que fazemos parte de uma comunidade que caminha unida, celebra, reza e trabalha pelo reino de Deus. Ser crismando é dizer sim a um caminho, seguindo a Jesus de forma livre, madura e missionária, com a força do Espírito Santo. A preparação para o sacramento da Crisma deve conduzir o crismando a uma união mais íntima com Jesus e uma familiaridade mais intensa com o Espírito Santo, sua ação e seus dons para assumir melhor as responsabilidades apostólicas para a vida cristã. Durante a preparação para o sacramento da Crisma, é fundamental que os cristãos não apenas adquiram um conhecimento sobre a fé, mas também desenvolvam um verdadeiro senso de pertença à Igreja de Jesus Cristo. Essa pertença se expressa de duas formas: na Igreja universal, presente no mundo todo, e de maneira mais concreta e próxima na comunidade paroquial. É na paróquia que aprendemos a viver em comunhão, a servir e participar da vida da Igreja. Receber a Crisma é assumir o compromisso com Cristo e a Igreja, é dizer sim à missão de ser Igreja viva no mundo e na comunidade. Ouçamos o ensinamento de São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 27 a 28. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Na Igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. O ministro ordinário da Crisma é o bispo. É uma excelente oportunidade em que o bispo confirma a fé dos crismandos. É a ocasião em que o bispo, qual pastor do rebanho, faz aquilo que Jesus disse a São Pedro, em Lucas, capítulo 22, versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. O crismando sente a presença do bispo, percebe que se trata de um grande sacramento, já que o bispo especialmente confirma os crismandos. Trata-se de uma opção de vida, assumida diante do bispo e confirmada através de um sacramento instituído pelo próprio Jesus Cristo. Em caso extraordinário, por um impedimento muito sério, o bispo pode delegar um sacerdote para conferir o sacramento. Para a confirmação, convém que os candidatos procurem a ajuda espiritual de um padrinho ou madrinha. A principal finalidade do padrinho ou da madrinha é sempre representar a fé da Igreja na celebração do sacramento e servir de estímulo-exemplo para a vivência cristã do afilhado ou da afilhada. A imposição das mãos é um gesto bíblico usado pelo próprio Jesus em diferentes circunstâncias. Os apóstolos impunham as mãos e conferiam o Espírito Santo num ato que causava por vezes um grande impacto. Célebre foi a ocasião em que Paulo estava impondo as mãos e se achegou o mago Simão, que com a mão no dinheiro queria comprar o direito de impor as mãos. Ouçamos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 18 a 20.
Quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também este poder, para que todo aquele a quem impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: Maldito seja o teu dinheiro e tu também, se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro. A imposição das mãos é o primeiro gesto da crisma. Significa que o Espírito Santo está tomando posse dos crismandos, que querem agora difundi-lo e divulgá-lo. No rito deste sacramento, convém considerar também o sinal da unção e aquilo que a unção designa e imprime, o selo espiritual. A unção, no simbolismo bíblico e antigo, é rica de significados. O óleo é sinal de amor, mudança e alegria. Ele purifica o corpo antes e depois do banho e amacia a pele dos atletas e dos lutadores. É sinal de cura, pois ameniza as contusões e as feridas e faz irradiar beleza, saúde e força. No rito da confirmação, o óleo, portanto, significava força, energia e poder. A unção era um ritual que significava também a escolha feita por Deus para uma missão. Lembrava-se desse gesto que a força e o poder vêm de Deus. Os reis eram ungidos com óleo num gesto que simbolizava que eles foram escolhidos por Deus para exercer o poder. Ouçamos 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 11 a 13. E ajuntou: Estão aqui todos os teus filhos? Resta ainda o mais novo, confessou Jessé, que está pastoreando as ovelhas. Samuel ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, pois não nos poremos à mesa antes que ele esteja aqui. E Jessé mandou buscá-lo. Ele era louro, de belos olhos e de formosa aparência. O Senhor disse: Vamos, unge-o, é ele. Samuel tomou o corno de óleo e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel, porém, retomou o caminho de Ramá. Davi era um jovem franzino que cuidava das ovelhas no campo. Após a unção com óleo, o Espírito Santo precipitou-se sobre ele e ele se transformou. Tornou-se forte, mostrou muita sabedoria, tornando-se o rei de Israel. Também Salomão foi ungido rei e se tornou um homem muito sábio e justo. Já era uma prática comum no tempo de Jesus. Ele mesmo ungiu alguns enfermos. E para a igreja primitiva, a unção com óleo era um gesto consagrador. Era usado normalmente após o batismo. Paulo até estranhou que os batizados de Éfeso não tenham recebido o Espírito Santo por ocasião do batismo, e por isso pergunta: Mas em que batismo fostes batizados? Ouçamos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 6. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: Não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram: No batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles,
e falavam em línguas estranhas e profetizavam. O normal era, imediatamente após o batismo, conferir também o Espírito Santo. Compreende-se essa prática, já que os batizados eram em geral adultos e os apóstolos e os discípulos uniam o batismo, a imposição das mãos e a unção com óleo. Pode-se dizer hoje que já faziam logo a confirmação do batismo por tratar-se de pessoas adultas e bem preparadas. No Oriente, ainda hoje crismam crianças, e antes do Concílio do Vaticano II, também a Igreja Romana crismava crianças. Ainda hoje, em situações especiais, especialmente do batismo de adultos, se recomenda imediatamente crismar o novo cristão pela unção e imposição das mãos. Portanto, o rito essencial do sacramento da crisma acontece na imposição das mãos e na unção com o óleo do santo crisma na fronte do crismando, com palavras semelhantes: receba o selo do dom do Espírito Santo. Por fim, a Igreja prevê o rito da paz, que significa e manifesta a comunhão eclesial com o bispo e com todos os fiéis. Em nossa prática geral, o beijo da paz vem substituído por uma saudação: a paz esteja contigo. E o crismando responde: e contigo também. Embora o sacramento da crisma seja rico de sinais visíveis, o que realmente acontece na crisma, isto é, a graça do sacramento, é de todo invisível. Os efeitos da crisma são muitos e muito importantes. A confirmação aperfeiçoa a graça batismal. É o sacramento que dá o Espírito Santo para enraizar-nos mais profundamente na filiação divina, incorporar-nos mais firmemente a Cristo, tornar mais sólida a nossa vinculação com a Igreja, associar-nos mais à sua missão e ajudar-nos a dar testemunhos de fé pela palavra acompanhada de obras. Antes de tudo, a crisma confere a plena e consciente posse do Espírito Santo. O crismando já conhece o Espírito Santo e sabe da sua importância na vida do cristão. Ele agora é acolhido com grande expectativa, reforçando a filiação divina e criando um vínculo mais estreito com Jesus Cristo. Com a ajuda do Espírito Santo, o crismando mais comprometido com a Igreja está agora em condições de testemunhar a sua fé e trabalhar pela evangelização de outros. Não há dúvida de que o sacramento da crisma, com a posse do Espírito Santo, dá uma força especial para difundir e defender a fé pela palavra, em palestras e depoimentos, pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar o seu nome e para nunca mais sentir vergonha com relação à cruz. Pela unção, o crismando recebe a marca, o selo do Espírito Santo. O selo é o símbolo da pessoa, sinal de sua autoridade, de sua propriedade sobre um objeto. Assim, os soldados eram marcados com o selo do seu chefe e os escravos com o do seu proprietário. O selo autentica um ato jurídico ou um documento e o torna eventualmente secreto. Cristo mesmo se declara marcado com o selo de seu Pai. Também o cristão está marcado por um selo. Ouçamos 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 21 a 22. Ora, quem nos confirma a nós e a vós em Cristo e nos consagrou é Deus. Ele nos marcou com o seu selo e deu aos nossos corações o penhor do Espírito. Este selo do Espírito Santo marca a pertença total a Cristo.
o colocar-se a seu serviço para sempre, e também a promessa da proteção divina para a aprovação escatológica. Finalmente, é importante acrescentar que a crisma também só se recebe uma única vez, por se tratar de um sacramento que imprime uma marca espiritual indelével, isto é, o caráter sacramental com que Jesus Cristo marcam os que optam conscientemente por ele, revestindo-os com a força do alto para serem suas testemunhas entre os homens. Os dons do Espírito Santo já se encontravam no livro do profeta Isaías, quando ele profetizou a respeito de Jesus, dizendo: um broto novo sairá do tronco de Jessé, pai do rei Davi. Ouçamos Isaías capítulo 11, versículos de 1 a 3. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Sua alegria se encontrará no temor do Senhor. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer. A estes dons foram acrescentados, por ocasião da tradução dos textos bíblicos, o dom da piedade. Assim, os 7 dons do Espírito Santo, como conhecidos pela tradição cristã, são a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor de Deus. Santo Ambrósio, bispo de Milão, no século IV, dizia aos crismandos: lembra-te, portanto, de que recebeste o sinal espiritual, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento e de piedade, o espírito do santo temor. E conserva o que recebeste. O Pai te marcou com seu sinal. Cristo te confirmou e colocou em teu coração o penhor do Espírito. A seguir, vamos aprofundar um pouco cada um desses dons separadamente. Com o dom da fortaleza, Deus nos dá a coragem necessária para enfrentarmos as circunstâncias desafiadoras da vida e a firmeza de caráter para suportarmos as perseguições e tribulações decorrentes do nosso testemunho cristão, rejeitado e combatido pelo mundo. Foi graças ao dom da fortaleza que os santos recusaram as falsas promessas e enfrentaram as ameaças da mundaneidade, muitos com o sacrifício da própria vida. O dom da sabedoria nos leva a distinguir entre o que é essencial e o que não é, entre o que realmente importa e o que é meramente secundário. Ser sábio é saber escolher e apreciar o bem em meio às muitas alternativas sedutoras que se colocam diante do nosso livre-arbítrio, confundindo o nosso julgamento com aparências que precisam ser desmascaradas. A sabedoria não necessariamente envolve inteligência, cultura e entendimento. É outro tipo de conhecimento. É a capacidade singela de enxergar ou intuir o bom, o belo e o verdadeiro a partir da referência do absoluto, não do relativo. É o dom de saber viver em Deus, na bondade, na verdade e na beleza, ainda que não se entendam muitas coisas no sentido intelectual do termo entender. Aliás, o entendimento é outro dom divino que veremos em seguida. O dom do entendimento
torna a nossa inteligência capaz de compreender e assimilar os conteúdos das verdades reveladas, auxiliando também a ciência, que ilumina a razão, a fim de conhecermos melhor a criação e chegarmos assim ao Criador. Pode parecer um tanto confuso à primeira vista distinguir entre a sabedoria, o entendimento e a ciência. De fato, são dons complementares entre si, mas há distinção entre eles. Expliquemos dando um exemplo. Há pessoas simples que, mesmo sem terem o vasto significado da liturgia, dos dogmas e das orações, sabem apreciar o sabor das coisas de Deus e dão testemunha da intensa devoção e piedade, sendo capazes de inspirar e ajudar os outros a viverem uma vida espiritual mais profunda, ainda que esses outros tenham maiores talentos intelectuais. Essas pessoas simples possuem o dom da sabedoria, mas lhes falta o entendimento, que é o dom de compreender o sentido das coisas de Deus. Com o dom do entendimento, o cristão contempla com mais lucidez e consciência o mistério da Santíssima Trindade, o amor de Cristo pela humanidade, o significado da Sagrada Eucaristia, dos sacramentos, dos ritos litúrgicos, da moral católica, etc. E onde é que entra o dom da ciência? A ciência nos ajuda nessa compreensão, fornecendo-nos um tesouro crescente de informações sobre a criação, como precisamente isso: criação, obra do Criador. A ciência é o dom divino que aperfeiçoa as nossas faculdades intelectivas e nos ajuda a compreender a realidade como obra do Criador, iluminados simultânea e harmoniosamente pela fé e pela razão, as duas asas que elevam o espírito humano à contemplação da verdade, conforme a bela descrição apresentada pela encíclica Fides e Ratio do Papa São João Paulo II. O dom da ciência, portanto, nos abre à contemplação do Criador, mediante o conhecimento da criação. É importante observar que se trata do dom da ciência de Deus, não da ciência das coisas do mundo. Ele envolve o reconhecimento da criação como meio para a contemplação de Deus. Graças ao dom da ciência, os santos, por exemplo, souberam ver Deus atrás das criaturas, como que através de um espelho. São Francisco de Assis compôs o Cântico das Criaturas ao Senhor, porque todos os seres criados, desde as flores até as aves, desde a água até o fogo e o sol, lhe eram ocasião para contemplar e amar a Deus, Criador de tudo que há. O dom da verdadeira ciência nos leva, mediante o reto conhecimento das criaturas, como criaturas, a vislumbrar o Criador. Entre as criaturas não se incluem apenas os demais seres tangíveis, mas também as próprias ações e comportamentos humanos que fazem parte do mundo criado. O dom da ciência, portanto, nos ajuda ainda a saber como agir, e, neste sentido, evoca o dom do conselho. O conselho é o dom que permite à alma o reto discernimento sobre como responder às circunstâncias da existência, tanto no tocante às próprias decisões, quanto na hora de orientar os irmãos a trilharem o caminho do bem. A piedade é a graça de Deus na alma, que proporciona o relacionamento filial e profundo com Deus e com o próximo, mediante a oração e as práticas piedosas ensinadas pela Igreja. É o dom da devoção, do fervor,
da experiência de viver em comunhão permanente com Deus. É também o dom da piedade que desperta no cristão a inabalável confiança em Deus Pai. O nome do dom, temor de Deus, pode causar estranheza e confusão, pois muitos o entendem em sentido negativo, como se devêssemos ter medo de Deus. Na verdade, trata-se do dom divino que nos leva a temer por Deus, no sentido de não querer que ele seja desprezado ou deixado de lado, nem pelos outros, nem por nós mesmos. É o santo temor de que Deus seja ofendido. Ao mesmo tempo, é o sadio temor das consequências do afastamento de Deus, consequências que não consistem num castigo imposto por Deus, mas sim na decorrência natural da nossa própria possibilidade de optar por viver longe dele. Deus respeita a nossa liberdade a tal ponto que não nos impede de odiá-lo, se assim escolhermos. Por isso mesmo, ele tampouco impede as consequências desse ódio voluntário, que se resumem num afastamento eterno de Deus, decretado por nós próprios, com a nossa liberdade e arbítrio. O dom do santo temor de Deus nos ajuda, assim, a evitar tudo que nos afasta dele, ou seja, o pecado. E não por medo de castigo, mas pela justa consciência de que, ao nos afastarmos dele, nós próprios o perdemos voluntariamente. A seguir, teremos um tempo para conversarmos sobre a aula de hoje.